Unção eu tinha quando eu prezava seus caminhos, valentes vi caindo por causa de um voto. Eu era um nazireu, vencia em nome de Deus, mas quando me afastei de Deus, errei. Pequei, mas orei, arrependido, clamei, pedindo de volta o poder. Uma vez mais me dê a força, renova os meus votos. Uma vez mais, Senhor, faz-me um vencedor e não permitas que zombem do teu nome santo. Uma vez mais, Senhor, me encha de poder. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Meus queridos, me sinto alegre por essa oportunidade que Deus me concede. Antes de tudo, eu quero agradecer o irmão Silveira por ter tomado essa iniciativa de pedir cada jovem que traga um louvor ou então uma palavra da parte de Deus. Eu estou sendo abençoado através desses louvores e dessas pregação. Começou com a irmã Dani, depois a irmã Arielle. Vocês estão de parabéns pelo louvor entoado a Deus. E depois veio o irmão Ariel, logo depois o irmão Geraldo. O irmão Geraldo jogou essa prova para cima de mim. Pois bem, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu fui renovado pela palavra, através da vida do irmão José Geraldo. Deus usou ele grandemente. O irmão Ariel, sábio, doutor, que Deus continue te abençoando também, meu querido, poderosamente. Pois bem, meu querido, esse hino que eu passei para vocês é um hino, eu creio que quase todos não conheciam, mas é um hino que retrata a história de um juiz que reinou em Israel. E você sabe qual é esse juiz? Pensa aí. Isso mesmo, você pensou certo, Sansão. Destemido Sansão, homem forte. Quando falo de Sansão, a gente tem na mente aquele homem musculoso, aquele homem forte, viril, que venceu, que matou muita gente no Antigo Testamento. Pois bem, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para a gente falar um pouquinho da história dele. Meus queridos, os reis, os juízes no Antigo Testamento, eles tinham o papel de conduzir o povo até a Deus. Então, vamos voltar um pouquinho lá na história. Lembrando que eu gosto muito dessa parte de história bíblica, eu gosto muito de estudar, é uma parte que toca muito e fala comigo. O povo de Deus, meus queridos, ele sempre foi guiado por um líder. E vamos lembrar de um grande líder que lá no início foi usado por Deus, por exemplo, Moisés. Eu creio que a história dele muitos conhecem e creio também que muitos estão assistindo, entre aspas, uma novela cristã que passa na Record, que é os 10 Mandamentos. Então eu creio que vocês conhecem a história. Moisés foi um homem de Deus usado para libertar o povo do Egito. Então Deus usa ele para escrever os 10 Mandamentos. E em seguida, depois de peregrinar 40 anos, ele chega na Terra Prometida. Então Moisés morre, Deus vai e levanta Josué. E Josué começa
a iniciar as guerras contra o povo que vivia nessa terra que Deus tinha prometido para os israelitas. Então o que acontece, meu querido? Depois da morte de Josué, a Bíblia fala que cada um começou a viver segundo o seu desejo do seu coração. O povo começou a pecar. A Bíblia fala que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Então o que acontece? O povo começou a se afastar de Deus. Eles começaram a aprender os maus costumes do povo que vivia naquela terra. Começou a adorar outros deuses, aprender outros mandamentos e começaram a largar a aliança que Deus tinha feito com eles. Daí, o que acontece, meus queridos? O povo começou a ser roubado, o povo começou a ser explorado, escravizado por outros povos que moravam perto. E com isso, Deus moveu-se de compaixão e para ajudar os israelitas a sair daquela situação que Deus fez, Deus começa a levantar juízes. Conforme cada ocasião, Deus levantava um juiz para determinada finalidade. Então o juiz, ele tinha esse papel de aproximar, de julgar algumas causas diante da sociedade, de conduzir o povo, para libertar o povo daquela situação. Então, geralmente, jovens, se você for estudar o livro de Juízes, você vai perceber que acontece um ciclo de pecado. O povo, ele começa a repetir ao longo da história esse mesmo ciclo até o período monárquico, que começa a chegar ao período dos reis de Israel. O primeiro rei instituído pelos homens, lá foi... fugiu o nome aqui da mente. O rei Saul, glória a Deus, veio na mente. O rei Saul, que foi levantado por aqueles homens para reinar ali em Israel. Logo depois veio Davi, depois veio Salomão, Absalão e assim por diante. Então foram homens que Deus começou a levantar para guiar o povo de Israel. Então, lembrando, voltando nesse ciclo, o povo ele desobedecia a Deus durante um tempo nesse período. Logo em seguida, eles se afastavam de Deus. E por causa dessa desobediência, Deus permitia que os inimigos vinham e venciam o povo de Israel. Muitos eram oprimidos, o povo passava a ter mesmo fome. Então, o povo, por conta dessa opressão dos seus vizinhos, dos povos vizinhos, eles se arrependiam e clamavam a Deus por libertação de novo. E Deus, como Ele é amoroso, meus queridos, Ele se levanta de compaixão e levantava mais juízes, então, para ajudar esses povos a ser libertos da mão desses inimigos. Então, Deus tocou em meu coração nessa tarde para a gente meditar um pouquinho na história de Sansão. Sansão, jovens, vou voltar lá um pouquinho, lá no início. Sansão, ele era filho de um homem que chamava Zorá e sua mãe chamava Manoá. Vamos frisar na mãe dele. A mãe dele, ela era estéril, ela não podia ter filho. E o anjo do Senhor, ele faz uma promessa a essa mulher. Fala com ela que através dela Deus ia levantar um juiz, ia levantar um filho, que ele iria guardar, libertar o povo de Israel daqueles inimigos que estavam oprimindo aquele povo. Então, só que Deus usa este anjo para colocar algumas condições. A condição primeira, que ele não podia beber nada que continha vinho, não podia beber nenhuma bebida forte, nenhuma coisa imunda, e ainda ele não podia cortar os seus cabelos, não podia passar navalha, porque ele era menino de Deus, ele era nazireu de Deus. Então ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Então nessa tarde, guarde isso, jovem. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. No meio de milhares de espermatozoides, você foi o vencedor. O maior vestibular da vida você venceu lá no ventre da sua mãe. Deus que te conduziu, Deus que te chamou até aqui. Então Ele tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Meus queridos, vamos meditar um pouquinho ainda na história de Sansão. Na parte do casamento dele, a Bíblia conta que Sansão ele foi até Timná, uma terra que existia no meio dos filisteus, e desejou uma mulher. A Bíblia não cita o nome dela. Essa mulher, por certo, era formosa, é tanto que Sansão ele chega até os seus pais e fala com eles: pai, eu encontrei uma jovem no meio dos filisteus que me agradou. E o pai e a mãe dele logo vai repreensar ele: meu filho, como que você está indo atrás de mulheres estranhas? Será que no meio do meu povo
não existe mulheres. Por que você está indo atrás desses filisteus, desses incircuncisos? Aí o pai dele deu ele conselho. Ah, meu filho, abre seu olho. Deu ele muito conselho. O que ele respondeu pro pai dele? Ah, pai, eu vou ficar com ela, eu vou tomar ela para mim porque ela agrada aos meus olhos. Ah, meu querido, julgo desigual. Tome cuidado, tome cuidado. Que o Senhor Jesus te guarde do julgo desigual. Existem vários versículos na Bíblia Sagrada que falam sobre o julgo desigual. Como pode você caminhar na presença de Deus com uma pessoa que não teme a Deus? Como pode você viver uma vida santa com um namorado ou uma namorada que não teme a Deus? Meu querido, Deus não quer tragédia em sua vida. Deus quer te dar um casamento abençoado. Deus quer te dar uma família abençoada. Mas é com uma jovem, é com um jovem da casa do Senhor. Não vá atrás de mulheres estranhas. Não vá atrás de pessoas que não temem ao nosso Deus. Fique na dispensação do Espírito Santo, que tudo acontecerá no tempo do Senhor. Aleluia. Guarde essa palavra, jovem. Sansão, talvez a partir desse momento ele começou a se desviar dos planos que Deus tinha na vida dele. Sansão foi atrás de mulher estranha. Talvez esse seja um dos maiores erros que ele tenha cometido em sua vida. Ah, o que dizer de Dalila? Se falar de Sansão, todo mundo vai falar de Dalila. Todo mundo vai falar de Dalila. Dalila, a Bíblia fala, antes de falar de Dalila, a partir do capítulo 16 de Juízes, a Bíblia começa bem que narrar já a ruína, a destruição de Sansão. A Bíblia fala que ele já tinha passado por algumas guerras, ele tinha com a queixada, ele tinha de jumento, ele tinha matado 1000 homens, e ele tinha vencido várias batalhas. Sansão já tinha se engrandecido no meio do povo, já tinha tomado fama. E Sansão então, ele foi até a terra de Gaza, que essa terra existe até hoje. Até hoje essa terra existe. E ele foi atrás de mulheres prostitutas. Ele chegou lá e prostituiu com mulheres. Ah, meu querido, começava-se então a ruína na vida de Sansão. Um jovem que Deus tinha feito promessas, um jovem que Deus tinha escolhido desde o ventre da sua mãe para anunciar a boa nova. Ele começa a se destruir, se autodestruir. O que acontece? Logo mais à frente, ele conhece uma mulher formosa, ela é uma mulher muito linda, que era Dalila. Então, Sansão passa por alguns episódios que eu fico admirado como que ele não percebeu que ele estava sendo enganado por Dalila. Foram mais de 3 tentativas de Dalila enganando Sansão. Ah, Sansão, em que consiste a sua força? E Sansão, se me amarrar com 7 vegas firmes, frescas, ainda que secos, então eu me enfraqueceria como qualquer outro homem. Em outra situação, Dalila fala com ele: eis que vocês estão zombando de mim. Por quê, jovens? Porque os filisteus tinham vindo e tentaram pegar ele, e ele quebrou a corda como que se fosse um fio de estopa. Então, Dalila foi enganando ele com o passar do tempo, e atormentando ele. Até agora você zomba de mim, você não quer me falar em que consiste a sua força. Sansão fala de novo: ah, minha querida, se você amarrar minhas tranças e laçar ela com liços de teia, então minha força vai embora. Mais uma vez Dalila chama: os filisteus, vem, Sansão. E Sansão mais uma vez levanta e vai atrás dos filisteus. Os filisteus pegam e fogem. Então, jovem, Sansão foi se autodestruindo. Certa feita, ele não estava aguentando. A Bíblia fala que Sansão, ele não estava aguentando mais Dalila buzinar, falar tanto aos seus ouvidos. Ah, Sansão, fala comigo em que consiste.
a sua força. Fala comigo, Sansão. A Bíblia fala que ela importunava ele todos os dias com as mesmas palavras. Então a Bíblia fala que a alma de Sansão, ela se angustiou ao ponto de desejar até a própria morte. Aí Sansão pegou e falou logo: vou falar. A minha força, ela consiste porque eu nunca subi navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, eu nunca bebi vinho. Então, se cortar o meu cabelo, as minhas tranças, a Bíblia fala que ele tinha 7 tranças na cabeça, que a força dele ia embora. Aí Dalila, obstinada, Dalila foi engoldada por alguns príncipes dos filisteus para que ela enganasse Sansão, porque cada um desses que estavam na presença dela ia dar a ela 100 moedas de prata. Então, prova que essa mulher não tinha nenhum interesse por Sansão. Ela apenas queria a ruína na vida dele. E assim, jovem, que Deus venha te guiar em seus passos, que Deus venha te abençoar, que a sua vida, que a sua história não venha ser igual à vida de Sansão. O fim da vida de Sansão foi trágico, foi triste. A Bíblia conta que Sansão, os olhos dele foram arrancados. Pensa que sofrimento. A Bíblia conta que os povos, eles ofereciam sacrifício a Dagon, era um deus daquela época. Eles dançavam na frente desses deuses, zombando de Sansão. O povo, meus queridos, eles faziam festa ao redor dele. E a Bíblia conta que 3.000 pessoas, 3.000 homens e mulheres estavam reunidas. Os principais príncipes dos filisteus estavam naquela casa, apresentando culto a esses deuses estranhos. Então, o que acontece? No final deste hino, que eu não cantei, ele não passou, Sansão, ele clama a Deus pedindo renovo. Sansão fala ao Senhor Jeová: Deus, me renova, Senhor. Lembre-se de mim na minha angústia. Sansão clamava a Deus para restaurar a ele a força que ele tinha antes. E o cabelo de Sansão começa a crescer. E ali, meus irmãos, ele clamava a Deus para que restituísse a força dele, para que ele vingasse os filisteus por terem arrancado os seus olhos. Então o que acontece? Naquele templo daquele Deus existia 2 grandes pilaças. E Sansão abraça essas pilaças e ele grita: morra eu com os filisteus. Então, jovens, todas aquelas pessoas que estavam reunidas, a Bíblia deixa bem claro que Sansão, na sua morte, ele matou mais gente enquanto na sua vida Deus ainda o renovou. O que eu extraio desta passagem bíblica para nossas vidas nessa tarde? Que por mais que você peque, que você tenha caído, por mais que muitos te persigam, por mais que muitos te oprimam, saiba que o nosso Deus, ele ainda nos perdoa. Esse Deus, ele nos renova, ele nos dá força para vencer os gigantes da vida. Meu querido, fique firme na presença do Senhor, porque você é escolhido, você é o jovem chamado neste século para fazer a diferença. E eu queria deixar aqui, para fechar a minha palavra, com alguns versículos para nossas meditação. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sejais sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meu querido, vamos entrar no campo espiritual. Ao nosso lado existem hostes malignas, ao nosso derredor existem demônios das trevas tentando caçar uma brecha, tentando caçar algo para nos derrubar. Meu querido, jejue um pouco mais, busque a Deus um pouco mais, vamos orar, meus queridos, vamos fazer campanhas de oração. Eu tenho comigo que na casa do Senhor tudo funciona como que se fosse uma catraca, um dente encosta no outro para dar o movimento, e você é um desses dentes. Ainda em 1 Pedro 2 está escrito que à medida que se aproximam dele, a pedra viva
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, você novo convertido, você está aqui porque Deus tem uma grande obra para realizar através de sua vida. Você é a geração eleita, você foi chamado para o sacerdócio real. Ei, meu querido, você que já está aqui há um bom tempo, eu tenho certeza que você também é um destes sacerdotes. Eu tenho certeza que você é um destes jovens que Deus irá usar neste século para ganhar almas para o reino de Deus. Se formos meditar, meus queridos, vocês acham que Deus vai levantar esses jovens que estão na droga, esses jovens que estão na prostituição? Não, Deus vai levantar você que está na casa do Senhor. O compromisso de Deus é te levantar para ir atrás dessas pessoas. Pela autoridade do Espírito Santo, eu profetizo sobre a tua vida nesta tarde. Deste grupo eu tenho certeza que dessa mocidade sairá grandes homens de Deus, sairá profetisas que profetizarão cura, libertação, que ministrarão, aleluia, através do louvor. E eu tenho certeza que pessoas serão curadas. Tenho certeza que deste grupo sairá pregadores da palavra de Deus, sairá missionários e missionárias, pastores usados para liberar, para cuidar das ovelhas do Senhor. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo deixou escrito em Apocalipse que breve ele viria e que ele traria uma recompensa com ele. Ele ia retribuir a cada um de acordo com o que nós fizemos aqui nessa terra. Meu querido, quando falamos de galardão, nós temos que lembrar que ele significa uma recompensa. É um prêmio que nós receberemos por serviços prestados a Deus aqui nessa terra. A Bíblia fala de galardão nos céus, que cada crente receberá de acordo com o seu trabalho aqui nessa terra. Então é tempo de sairmos, é tempo de anunciarmos as boas obras, os que estão oprimidos na garra de Satanás. Ainda em 1 Pedro 2, do 21 ao 25 está escrito: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fez um compromisso contigo, jovem. Se você conseguiu chegar até aqui, por mais que as forças estão poucas, por mais que você não consiga levantar mais nas madrugadas, que você não consiga tirar um tempo para ler a palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nesses últimos dias irá levantar uma geração de jovens diferentes, jovens que passarão tempo nas madrugadas buscando ao Senhor, jovens que passarão tempo na evangelização levando as boas novas. Meu querido, você é uma peça fundamental na casa de Deus. Você é uma peça fundamental na casa de Deus. Aleluia. E para fechar esta palavra, em Mateus 10, 7 e 8 está escrito algumas instruções que Jesus deixou para os discípulos naquela época e também para nós na atualidade. Por onde vocês forem,
preguem a mensagem que o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus manda nós anunciarmos que o reino dele está próximo, para a gente orar para as pessoas que estão enfermas. Você tem fé de orar para uma pessoa que está morta? Ah, meu querido, quem garante é o nosso Deus. Impõe a mão, porque Deus é contigo. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus tem obras maravilhosas a realizar na vida de cada um. Voltando no período de Juízes, hoje Deus não levanta juízes para governar igual no Antigo Testamento, meu querido. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que hoje Ele está à procura de jovens submissos e obedientes à sua palavra, para libertar milhões de almas que estão perdidas neste mundo. Ei, meu querido, você é peça fundamental na casa do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um que ouviu este áudio, que dedicou o seu tempo. Eu acho que extrapolei o tempo, era só 10 minutos. Mas que Deus venha abençoar poderosamente a vida de você, jovem. Fique firme na presença do Senhor e saiba que você é peça fundamental na obra de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te chamou, é porque Deus te escolheu para realizar uma grande obra. E que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.